Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Objetivos: ler e interpretar um editorial, reconhecer a estrutura do editorial e compreender a posição do periódico frente ao tema. Olá, meu querido intérprete Paulo, tudo joinha? Bora lá ler um editorial? Então, se você já se incomodou com a mudança climática, eu te pergunto, você tem incômodos com isso? Alguma vez você já saiu aqui da região sul? Aqui, ó, dessa parte em azul claro? Já viajou? E o que aconteceu quando você saiu daqui, ó, em pleno verão, e foi aqui, ó, para o norte, que está em amarelo, aqui a região do nordeste, que está em verde? O que você sentiu? O que você percebeu? Alguma mudança? Você achou que estava mais úmido, menos úmido, mais seco, menos seco? Quais foram as suas percepções? A atividade 1 nós faremos em grupos. E olha só, com o auxílio do professor, vamos dividir a turma em 2 grupos. De maneiras que um grupo irá justificar sua preferência pelo calor e altas temperaturas. Aqui, ó, altas temperaturas. Estamos falando acima de 35 graus, né? Então, veja. E o outro irá justificar a preferência pelo frio, baixíssimas temperaturas. Observe na nossa iconografia aqui, ó, 0 grau até lá a máxima. Então, a ideia é justamente fazer isso. Combinado? Dividam-se, né? Quem quiser formar dupla também dá, não tem problema, né? Desde que observe essa questão aqui, ó, de dividir a justificativa, tá ok? Eu já volto. Voltei! Então, entre grupos, vocês poderiam ter levantado algumas possíveis respostas. No calor, sorvete, piscina, passeio, férias, usar roupa leve, acampamento, pescaria. Praia, né? Tá aqui a imagem, ó, lembrar da praia. No frio, chocolate quente ali na nossa iconografia, dormir até mais tarde, uma festa junina, fogueira, comer uma feijoadinha. As pessoas também dão a impressão de estarem mais elegantes, porque põe mais roupa, mais sobreposição, né? Recesso escolar e, claro, não ficar suando. Com isso, chegamos à leitura, intitulada Solidariedade no Frio. Acompanhe comigo a leitura do texto. As últimas horas têm sido especialmente exigentes na rotina dos goianos, para quem o frio não ocorre com a mesma constância de outras regiões do país. Mas essa falta de intimidade com as temperaturas baixas não intimida a solidariedade. Reportagem nesta edição mostra que associações envolvidas no monitoramento de moradores em situação de rua estão mobilizadas desde a queda acentuada nos termômetros. Em que pese o esforço comovente de voluntários, a brutalidade do clima gera demanda maior que a energia solidária. Uma das entidades mais atuantes na área social, a Associação Tio Cleobaldo, distribuiu rapidamente 1000 cobertores na noite de ontem. As pessoas que se aglomeram em frente à sede atrás de ajuda. Por isso, é importante que todos vejam como ajudar no serviço da página 11. Há também ações do poder público, como a abertura dos alojamentos femininos e masculinos no Ginásio Internacional Newton de Faria, pela Prefeitura de Anápolis, para quem não tem onde dormir. A população em situação de rua pode tomar banho quente, dormir em camas com colchões, travesseiros e cobertores.
São ações coletivas como essas, auxiliadas por todos, que permitem que a noite de muitos seja menos fria do que se anunciava. Então, está veiculada no www.popular.com, né? É importante checar a referência no nosso combate à fake news. E o que eu percebo? O que tem de característica um editorial? O editorial, ele circula no meio jornalístico. De que maneira? Dando opinião, né, sobre um fato, mas não a opinião do jornalista, a opinião de um grupo. E esse determinado grupo é representado, ó, no caso aqui, pelo O Popular. Quando a opinião é dada também por uma pessoa que assinou o editorial, nós percebemos que essa pessoa é o redatora-chefe ou o chefe da redação, né? E está nessa função há algum tempo ali já comandando o editorial. Por vezes, né, nós percebemos diferentes opiniões nesse tipo de texto, mas lembrando que não é uma opinião individual, é uma opinião que representa o veículo, tanto quando assinada pelo chefe, né, ou redatora-chefe, como quando só com o nome do veículo de comunicação. Em relação à composição, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e também tem o quê? Um convite ao leitor para uma introdução ao periódico. Com isso, atividade 2. Vamos ver aqui. De acordo com o editorial, de que forma as entidades sociais estão atuando nesse momento em que a população em situação de rua se encontra bastante fragilizada? Você percebeu? E quais as ações o poder público está realizando? Então, aqui, ó, no texto, né, nós tivemos aqui, ó, um esforço dos voluntários, né? A entidade atuando na área social, o nome da entidade, ó, Tio Cleobaldo, né? As pessoas, ó, o que fizeram aqui rapidinho, né? Recordando, ó, na página 11 mostrou ali como ajudar, né? Mas principalmente o quê? A abertura aqui de uns alojamentos, né? Tanto feminino como masculino. Então, ações que foram exercidas. Então, especificamente na questão 2, pense, redija direitinho sua resposta, que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei, conseguiu? Fez direitinho? Olha só a proposta. De que forma as entidades sociais estão atuando nesse momento em que a população em situação de rua se encontra bastante fragilizada? E quais as ações o poder público está realizando? Então, da primeira parte da resposta, eu coloquei aqui em 2 tons, até para vocês não se perderem na hora da correção. Então, no vermelho mais escuro, eu coloquei uma das entidades mais atuantes na área social, a Associação Tio Cleobaldo, distribuiu rapidamente 1.000 cobertores na noite de ontem. As pessoas se aglomeram em frente à sede atrás de ajuda. Na segunda parte da resposta, né, que é a questão das ações do poder público, as ações são a abertura dos alojamentos feminino e masculino nesse ginásio internacional Newton de Faria, pela Prefeitura de Anápolis. Então, a Prefeitura aqui representando o poder público, né, na nossa resposta. A população em situação de rua pode fazer o quê, então? Tomar banho quente, dormir em camas com colchões, travesseiros e cobertores. Então, a resposta sintetizada está aqui, você pode gabaritar aí.
A atividade 3 tem até uma imagem ali, né, bem forte das pessoas nessa situação. Então, esse editorial apresenta algumas ações que estão sendo feitas no monitoramento e auxílio aos moradores em situação de rua devido à queda acentuada da temperatura. Daí você pergunta assim, mas por que eles monitoram? Por que eles fazem isso? Porque as pessoas morrem por hipotermia, né? Frio da madrugada leva a óbito muitas pessoas que estão ao relento. Some-se a isso o gelado da rua, da calçada, às vezes as intempéries como garoa, chuva, vento. Então eu quero saber de você, na letra A, o seguinte: de que forma o editorial apresenta a possibilidade de ajudar nas ações? Então, qual foi a maneira, né? Na letra B, sua cidade tem esse tipo de iniciativa? O que é feito para que as pessoas não passem frio no inverno? Então, a ideia é que você, se não sabe das ações, né, converse com um colega, pesquise, porque sempre tem entidades, né, que ajudam o pessoal. Aquelas entidades que dão cobertor, às vezes um acolhimento em alguma casa-abrigo, casa-lar, né, algum albergue, por exemplo, só para te lembrar das várias possibilidades. Cada cidade tem um sistema. Então, a Defesa Civil avisa, essa madrugada vai ser menos 2 graus, menos 1 grau. Aí, por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos a FAS, que tem as combis que circulam pela cidade. E na sua cidade, como que é feito, né? Será que as pessoas ganham uma quentinha ou alguma outra instituição ajuda a distribuir algum tipo de sopa, comida? Pense aí, reflita que eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei. Para a letra A, de que forma o editorial apresenta a possibilidade de ações, né, de ajuda nas ações, eu tenho aqui, ó, a indicação aos leitores que leiam o serviço da página 11. Então, nesse serviço vai dar lá como colaborar nas ações aos moradores em situação de rua. E na letra B, se a sua cidade tem esse tipo de iniciativa, verificou se tem? Claro que tem, né? Sempre tem uma ação social, né, da prefeitura, de alguma instituição. E o que é feito para que as pessoas não passem frio no inverno, né? Então, por vezes, ó, apesar de ser uma resposta bem pessoal de cada cidade, de cada município, a gente percebe que existe todo o envolvimento da comunidade, né? Às vezes ações nos bairros,
cadastro de pessoas para que a pessoa possa entrar no abrigo e ali passar a noite. Por vezes eles também abrem algum local para recolher as pessoas quando está muito, muito frio, né? Então, assim, ajudar as pessoas que estão nesta situação, né, é uma questão de solidariedade. Então, você pesquisando aí na sua cidade, você pode até mobilizar os seus colegas, alguém, para engrossar o caldo desse pessoal que gosta de ajudar, né? Você sabia? Então, aqui no Globo de São Paulo, nós temos uma notícia, checando sempre, né, no nosso combate a fake news, o quê? A fonte, a referência da notícia. Então, Monielle Nogueira colocou a seguinte notícia: 13 moradores de rua morreram de frio apenas neste ano na cidade de São Paulo, diz o movimento. Movimento Estadual da População em Situação de Rua pede por políticas públicas mais eficazes para esta parcela da população. Prefeitura de São Paulo nega que hipotermia tenha sido causa das mortes registradas das pessoas em situação de rua. Você sabia que a onda de calor, autoridades alertam para aumento de mortes ligadas a altas temperaturas no Canadá? Então, no Globo.1, também temos uma outra notícia agora referente ao calor. Observe, ao menos 25 pessoas morreram de forma súbita em cidade vizinha a Vancouver nas últimas 24 horas. Número pode ser ainda maior na região, segundo a imprensa local. A atividade 4 tem a ver com isso. Então, olha só. Na primeira parte da atividade, vocês listaram coisas e situações agradáveis nas estações quentes quanto nas estações frias. Agora, vocês irão discutir a seguinte questão. Está aqui em negrito. Ó. Como amenizar as situações desagradáveis que acontecem tanto no verão quanto no inverno intensos. Então, grupos duplas poderão apresentar soluções para as situações imediatas e também para a prevenção de mudanças climáticas brutas. Como vai funcionar? Da seguinte maneira. Cada grupo terá 3 minutos para a preparação, né? Levantar aí as questões, e 1 minuto para a apresentação. Tá ok? Faz aí que eu volto a seguir. Voltei. Claro que você já preparou aí com o seu grupo, né? Já tem uma ideia.
E agora a sugestão é que você leia esse trecho de reportagem. Preparado? Então vamos lá. No G1, a reportagem sobre aquecimento global diz assim: aquecimento global, o que as pessoas podem fazer na prática para reduzir o impacto no clima? Especialistas ouvidos pelo G1 explicam que pequenas mudanças como trocar o carro particular pelo transporte coletivo podem trazer impacto positivo. O relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, sigla em inglês, publicado nesta segunda-feira, mostrou que o papel da influência humana no aquecimento do planeta é inequívoco e inquestionável. A meta do IPCC é limitar o alta da temperatura em 1,5 graus. Atualmente, esse número já subiu cerca de 1 grau e eventos extremos do clima já afetam todo o globo. Embora governos e empresas tenham papéis fundamentais na mitigação da emissão de gases de efeito estufa, especialistas ouvidos pelo G1 apontam que a soma de ações individuais também pode efetivamente ajudar a diminuir o impacto do aquecimento global. A atividade de mão na massa agora pressupõe uma coisa bem interessante para você fazer. Olha só. Os cientistas afirmam que mudanças climáticas bruscas são ocasionadas pelo aquecimento global, certo? Então, o que eu quero? Junto aí com um colega, você vai chamar um colega, imagine que vocês são o quê? Editores, olha que legal, editores do G1. E o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma reportagem colocando opinião sobre o tema e chamando a atenção do leitor para a matéria. O texto deve ter mais ou menos umas 15 linhas. Faz aí, conversa com o colega, eu já volto. Voltei, já conversou com o colega, já imaginou como seria a sua reportagem? Olha só, coloca a opinião chamando a atenção, né? E ao final, leia o texto para outra dupla e faça as alterações que forem necessárias. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos um editorial, reconhecemos a estrutura do editorial e compreendemos a posição do periódico frente ao tema abordado. Debatemos questões relacionadas ao tema e produzimos um breve editorial para uma reportagem. Neste vídeo falamos sobre editorial. Espero que vocês tenham gostado e até breve.